Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com Edberto Ticianelli. Edberto Ticianelli, para quem não conhece, ele foi líder estudantil quando estudante do curso de engenharia da UFAL na década de 70. Já na década de 80, organizou o 4º Festival Universitário de Música. Foi militante político do PCdoB, vereador por Maceió, tendo atuado com destaque na elaboração do plano diretor da capital. Ex-secretário de Estado da Cultura, é também jornalista e produtor cultural. E há 9 anos ele tem se dedicado ao site intitulado História de Alagoas, que se define como um site de artes e humanidades, cujo objetivo é divulgar o acervo imagético de imagens e histórico das Alagoas. Edberto, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente, para tratar de uma questão tão interessante para todos nós. Pois bem, nos conte como surgiu a ideia de criar um site como registro de histórias, inclusive histórias pitorescas constam lá. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Gorete, e é um prazer estar aqui com vocês. Essa história surgiu quando eu era secretário de Cultura. Eu, em função de ter tido uma gráfica, me aproximei muito da internet, dos aplicativos, né? Comecei cedo a utilizar CorelDRAW, PageMaker na época. Antes do Photoshop era o PhotoStyler, que era um programa. Então, muito cedo eu comecei a utilizar isso. Então, a internet para mim não era um bicho de 7 cabeças. Então, quando eu assumi a cultura, eu vi que as pessoas estavam todas procurando informações na internet. No entanto, a gente não oferecia isso. A gente tinha equipamentos como o Museu de Imagens do Som, o Arquivo Público de Alagoas, até o próprio Instituto Histórico, que não era da Secretaria, mas tinha uma relação com o governo do Estado muito boa e que mantém-se até hoje. Então, eu achava que esse material devia ir para a internet. Contratei um designer, o Nasson, ele trabalha nessa área, filho do professor Nasson, Pinto de Amorim, que era professor de desenho. E eu, então, disse, vamos criar um portal para o Estado e vamos digitalizar tudo que tiver e colocar na internet. Porque, para mim, se é um serviço público, como é o do MISA, como é o do Arquivo Público, esse material tem que estar na internet. Se não tiver, não é público. Se a pessoa tiver que ir lá para pesquisar, etc. Bom, e comecei a adiantar esse trabalho, foi quando eu saí da secretaria. E aí, anos depois, eu estava... Isso me ficou remoendo, achando que... Continuei fazendo pesquisa, né, onde tinha acesso, mas achando que tinha que um dia resolver esse problema. E aí, em 2015, no dia 29 de abril, eu fiz a primeira postagem, que eu mesmo criei o site, inscrevi, fiz tudo, né, porque era uma coisa ainda amadora, não tinha nenhuma pretensão profissional, coisa que eu valha. E fiz a primeira postagem, então iniciei esse trabalho. E a repercussão foi tão explosiva que o conteúdo fez sucesso, ainda faz sucesso, inclusive com acessos que se igualam ao YouTube e o TikTok. Tem acesso também via YouTube, via o TikTok, tem o Instagram, Você tem o se surpreendeu Facebook. com o número de acessos? Me surpreendi porque eu achava que, eu me propus inclusive a não fazer a história do ponto de vista acadêmico, né? Ser mais um do que já tinha. Tinha muita gente fazendo isso e muita gente boa, historiadores, né? Com nomes consagrados. Eu resolvi fazer o seguinte, eu vou fazer reportagens sobre acontecimentos, sobre personalidades, sobre datas históricas e vou publicar como se fosse um jornalista escrevendo uma reportagem sobre qualquer acontecimento. Mas estou curiosa inicialmente para saber quais os números desse acesso que surpreendeu você na primeira investida, digamos assim. Olha, uma das maiores, logo no início, um dos maiores acessos foi uma pesquisa que eu fiz sobre a história do Tabuleiro dos Martins. E num dia teve 10 mil acessos, né? Então... Expressivo. É expressivo. Em paralelo, eu tinha criado o História da Alagoas, um grupo para debater exatamente o que acontecia no site, no Facebook. E lá tinha outro grupo, que é o Maceió Antigo, que eu tinha criado junto com o Carlos Holanda, o doutor Carlos Holanda, que era um parceiro muito importante, ainda é hoje, né? Me orienta em muitas coisas.
Então, levava para lá para discutir. E aí a discussão explodiu. E aqui eles estão formando uma fonte de informações preciosas. Então, as pessoas depositavam fotos. E era um esforço que eu fazia, dizer, olha, a história não se faz guardando fotos em gaveta, guardando um livro raro numa gaveta ou numa prateleira, para dizer, só eu tenho esse livro. Eu sou importante porque tem um livro que ninguém tem. Eu sou importante porque tem uma foto que ninguém tem. Isso é comum. É muito comum. Mas é uma cultura... contraria justamente o princípio do entendimento cultural, não é? É uma herança do antigo mecenas. Na Idade Média, o mecenas ele não tocava nada, não cantava nada, não pintava nada, não esculpia nada. Mas ele tinha dinheiro e pagava alguém para fazer isso para ele. E ele aparecia junto com o artista. O artista não era um artista ainda, era um artesão. Né? Quem aparecia era o mecenas. O artista passava a ser um coadjuvante. Era um pedreiro qualificado, era mais ou menos isso. Os grandes artistas que a gente hoje homenageia na Idade Média, eles foram, eu considero artista aquele cara que diz, eu vou pintar a minha impressão do mundo, a minha visão do mundo, a minha interpretação do mundo. Aquelas pessoas não. O seu estilo, né? O cara encomendado, eu quero que você pinte ali Nossa Senhora, Jesus e tal, e tal, e tal. Então era uma encomenda, era uma coisa como... Vai ali e bate uma foto daquela realidade, entendeu? Então, eu combatia muito e alertava as pessoas, olha, não adianta guardar numa gaveta uma foto antiga, se ela faz parte da nossa história. Você está cometendo uma injustiça com a gente, porque você tem uma informação que poucos têm e guarda só para você. Você vai vender, vai ganhar dinheiro com isso, não vai. E morre com a pessoa. E morre lá e se acaba, a traça come. Aí pronto, de uma hora para outra começou a surgir. Um monte de gente doando fotos. Eu digo, eu não quero nem a foto, eu quero digitalizar e devolvo. Porque eu também, eu tenho um gabinete, já não cabe mais nada. Eu tenho um acervo hoje, em casa, de talvez umas 10 mil fotos. E fora o que tem. Agora, o que tem nos 3 HDs... É o museu da imagem, né? É muito grande. Inclusive, eu às vezes colaboro com o Museu da Imagem e do Som. Quando eu pego fotos raras, o Gilberto, que é um funcionário de lá, ele me disse, olha, chegou alguém aqui procurando essa foto, eu não tenho, você tem, eu tenho, vou mandar para você. Aí manda, às vezes eu pego um pendrive, carrego um monte de fotos, descarrego lá no computador do MISA. Porque é aquela história, não tenta ser dono da história, a história já teve muito dono. O desafio agora é democratizar o acesso à informação histórica. É levar para a internet e dizer, qualquer um em casa pode ter acesso a essa informação, sem pagar nada. E como você mantém essas imagens abastecidas no site? Olha, eu tenho um equipamento, né? Como eu trabalho com Photoshop, trabalho com CorelDRAW, trabalho com tudo, para exatamente editar vídeos, eu faço tudo. Porque se eu fosse pagar para alguém fazer, ia ficar inviável. Então hoje eu tenho algumas publicidades no site, né? Muito insuficiente em relação ao trabalho. Não só ao trabalho, mas o que a gente poderia ter. Porque o meu sonho era estar preparando já estudantes de história, estagiários, para um dia... Não vou durar para a vida toda, né? Vai ter que passar para alguém. Alguém tem que assumir Então, essa eu queria que alguém despertasse essa curiosidade pela pesquisa e que é, na realidade, uma adaptação do que já existe para uma facilidade que é a internet. Quem sabe um formato, né? Pois é, a linguagem que eu não uso a linguagem da academia. Eu sei dela, conheço, fiz pós-graduação, fiz graduação, mas não uso, eu uso propositalmente a linguagem da internet. Edilberto, como é feita a pesquisa? Onde está a sua fonte para trazer as informações para o site? Olha, é complicado, a gente vai em tudo quanto é lugar. Vai nos jornais antigos, livros antigos, depoimentos de pessoas, familiares. Então, para contar a história de uma família, às vezes eu passo 3 meses ligando para a pessoa, mandando mensagem. Confirmando as informações, passando. Pesquisando os sites onde estão as árvores genealógicas das pessoas e famílias. E há uma estrutura de pessoal junto com você? Não, faz sozinho. Eu trabalho 12 horas por dia com isso. E qual é a sensação que você tem diante desse trabalho? É gratificante. Isso é o que faz mover, o que alimenta, o que me paga. É a satisfação de ver uma pessoa chegar na postagem e comentar assim. É muito rica a nossa história, eu não sabia. E tem muita coisa a se levantar, né? Muitos fatos. Uma vez, quando eu estava com mais ou menos 6 meses postando as fotos e comentando, aí uma pessoa comentou, ô Tizianelli,
você ainda tem foto para quantos dias? Eu disse, olha, a história não para. Porque o que está acontecendo hoje, daqui a 5 anos, será história. Ou parte dela, ou começando a ser história. A história não tem fim. Não tem fim, então não se preocupe com isso não, que vai ter material suficiente. E eu estou fazendo outra coisa também para romper esse cerco de acervos controlados por 1 ou 2 pessoas. Até Vidas Secas eu já publiquei de graça, digitalizado lá no site para qualquer pessoa baixar. Então tem vários livros, eu criei uma espécie de editora digital. Então eu edito no InDesign, que é um programa que era o antigo PageMaker, eu edito em PDF, deposito no site, qualquer pessoa pode acessar, baixar e ler, reproduzir, mandar para outro, não interessa. É fonte de pesquisa, o site tornou-se uma fonte de pesquisa e séria, né? Não só de pesquisa, porque como eu lhe disse, tem uma linguagem de reportagem mais do que de academia. Mas os fatos continuam os mesmos, né? Funciona como um índice. O cara que quer fazer a pesquisa acadêmica, ele vai lá e encontra as informações e aí ele vai aprofundar do ponto de vista acadêmico. Da necessidade dele. Isso. Ele vai buscar outras fontes, etc. Ou se delicia sabendo das histórias. Mas já estamos sendo citados, todo dia tem citação do nosso trabalho nos trabalhos acadêmicos por aí fora. Edberto, o site tem um conteúdo amplo, né? Tem folclore político também? Tem, mas assim, eu separei um pouco, né? Eu conto isso mais no Miolo de Pote. Eu criei uma espécie de um banner, que inclusive é o único material que tem meu retrato, que eu faço esforço para não repetir alguns erros, de sair na frente da história, entendeu? Eu fico atrás. Nem assino as matérias que eu faço. É que você não tem nenhuma vaidade. Não tem essa vaidade e eu acho que isso é um pouco educativo, para dizer, olha, a história é maior do que todos nós. Se sobrepõe, né? Então, tem o Miolo de Pote, já tem mais de 100 publicações do Miolo de Pote, que vai também para o material. E ele tem histórias engraçadíssimas da política alagoana. Pois é, porque o ex-deputado Timóteo Corrêa chegou a publicar um livro. Já tem 2. 2 livros, né? Sobre histórias pitorescas com pitadas de humor aqui, do tempo que ele foi parlamentar. Que história você teria para nos informar? Olha, tem uma, por exemplo, que eu estava lembrando agora. Silvestre Pérez é fonte de muitas dessas histórias, porque ele era uma figura folclórica, né? E ele recebeu uma denúncia de que, quando inauguraram aqui a praça, onde é o Mirante hoje de São Gonçalo, né? Aqui no Farol. Quando inauguraram, tinha muita gente indo visitar lá e tal. E a moçada, os rapazes, os namorados iam para lá também, desfrutar da visão do mar e também trocarem alguns beijos, alguns abraços, né? Na época já estava começando essa liberalização, mas ainda tinha muita reação. E o pessoal que morava na vizinhança foi reclamar com o governador, né? Aí ele chamou o chefe da polícia, né? Chefe de polícia, ele disse, vai lá e prenda todo mundo que estiver lá. Aí daqui a pouco voltou o chefe de polícia e disse, governador, eu não prendi não. Aí por quê? O que está acontecendo? Eu mandei prender, porque a filha do senhor estava lá. Aí eu vai lá e prenda assim mesmo ela, né? Terminou resolvendo sem prender a filha do governador. Então são essas histórias que às vezes tem mais alma do que o trabalho escrito, demorado, né? Demonstra mais a personalidade, quem eram os personagens da nossa história. Da época, né? Da época. Edberto, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Edberto Ticianelli, ele que é jornalista e pesquisador em História. Edberto, o bordão Alagoas tem história, foi você que criou e por quê? Foi, eu criei porque encontrei muitos escritos de alguns pesquisadores em que discutem essa situação muito particular do nosso estado, da nossa emancipação, né? Para alguns historiadores, inclusive pernambucanos, nós traímos a Revolução de 17, e nunca houve revolução em Pernambuco, né? Houve um movimento, mas não havia muitas consequências. Não daria certo naquele momento, justas reivindicações. Então ficou um pouco assim, Alagoas traiu, não traiu, traiu, não traiu, e Alagoas ficou, as pessoas se envergonhavam um pouco da nossa história, como se dissesse, nós não temos uma história bonita, né? Durante os anos 40, 50 principalmente, e 60 ainda, muitas mortes de políticos, também isso baixou a nossa autoestima, porque as pessoas viam Alagoas como uma terra em que se matava muito por causa da política. Isso marcou muito. Então, o alagoano, ele precisa muito da questão o que me levanta a autoestima. Não tinha muita coisa. Então, é a terra do sururu, dos generais, a terra dos marechais. Ficava catando, né? E depois veio a Djavan, não sei o quê, a terra de... Né? E eu disse, não, Alagoas tem história. Alagoas tem história e a gente tem que se orgulhar dela. Então, quando eu comecei a mostrar isso, quer dizer, eu comecei a dar mais acesso a isso via internet, né? Vários historiadores já vinham trabalhando nessas teses, Douglas Aprato, Cícero Pérez, o Magela e outros, já vinham trabalhando, o Álvaro Queiroz, e eu só fiz foi projetá-la num patamar em que ele não tinha antes. Tanto que a história de Alagoas começa muito antes da história do Brasil, né? Isso está sendo colocado. A questão do descobrimento. Do descobrimento. Como você vê essa questão? Eu não acho isso muito importante não, sabia? Se foi, se não foi, não... E por quê? Não tem nenhum mérito de você ter descoberto aqui ou acolá. Não traz nenhum ganho isso de nada, absolutamente nada. Os portugueses chegaram ao Brasil, em algum lugar desembarcaram, e desembarcaram em outro, e desembarcaram em outro, e foram chegando, e ocuparam depois, né? Começaram a retirar nossa riqueza e depois fizeram o processo de colonização. Mas a questão mais importante aqui, que tem que se ver, é o papel que os portugueses jogaram no Brasil, o modelo adaptado para explorar nossas terras e depois o nosso povo, né? A nossa riqueza. Então, e tudo isso é que para mim é mais importante. Eu acho que algumas questões menores, é o que vinha lhe dizendo, é a busca da autoestima, né? Levar a autoestima. Então, se foi aqui nós somos importantes, não é o local onde chegou, né? Que é esse marketing para vender, para turismo. Eu acho que ele não revela da história o que ela tem de melhor. Essa pesquisa, ela poderia ser conduzida também no âmbito de escolas? Como você vê essa questão? Eu acho que a história da Alagoas devia ser uma das disciplinas do nível médio. Pelo menos num determinado lá, 3º ano, 4º ano. Eu não sei nem como é que está mais essa história dos anos, né? Mas, essa questão do pertencimento, né? Pois é. De trabalhar isso. Eu já tentei conversar com algumas pessoas para se voltar a isso. Não vejo muito interesse, mas pelo menos uma matéria devia ser dada. Um professor de história que já está lá, ele reserva alguma coisa, algum tempo, uma parte da história dele, para contar a nossa história, porque é fundamental para o alagoano. Para a formação cidadã. Isso, ele saber que ele tem uma rica história, riquíssima história, né, de formação. O nosso povo é muito singular. O que você destacaria pelo conhecimento, Edberto? Eu acho que, por exemplo, uma singularidade é que, enquanto que, por exemplo, em Recife, o filho do senhor de engenho, ele estudava na Faculdade de Direito de Olinda, depois de Recife, voltava para casa, encontrava o pai, que era dono de usina, deputado, dono de jornal, não sei o quê, e ele discutia os ganhos da família, a riqueza da família, as empresas da família, como ele em si ingressar nesse mundo, né, da riqueza. Ele fazia isso. Agora, em Alagoas, o filho do senhor de engenho de Alagoas, ele ia estudar na Bahia, em Recife, no Rio de Janeiro, ou até na Europa.
E ele não tinha essa convivência com a família, essa força que tinha a família de reproduzir os valores. Então ele começa a ter acesso às ideias iluministas. Então nós geramos uma situação muito singular. Nós tínhamos pessoas da elite com pensamentos progressistas avançados. Durante muitos anos a gente viu isso acontecer em Alagoas, os reflexos dessa formação. Então isso é uma singularidade. Certamente. Deve ter acontecido em outros lugares, com certeza, mas Alagoas teve essa rica formação em que os filhos da nossa elite econômica, tem gente que não gosta que diga isso, né? Mas a elite econômica, ela ao se formar fora, ela começa a romper a questão da família, da reprodução dos valores da família. Quando voltava, a maioria se reintegrava, tal, mas iam formando pensamentos liberais. Há uma formação de liberais em Alagoas que influenciou o Brasil inteiro, fez escola. Por exemplo. Então nós nos orgulhamos disso, né? Os liberais dos anos 40, dos anos 50, fizeram história, né? Os Palmeiras, Rui Palmeira, o próprio Guilherme Palmeira depois, que tinha uma formação liberal, e outros que tiveram e eram pessoas oriundas da usina, né? Do senhor de engenho, e reproduziram valores novos, porque havia essa possibilidade. Então, somente em 1931 é que forma-se a primeira faculdade em Alagoas. 1931. A Faculdade de Direito, a Faculdade Livre de Direito de Alagoas. Você falou no início da entrevista sobre a avaliação da academia. O que você diz sobre... O que a academia diz sobre essa iniciativa? Eu tenho recebido muito apoio, né? Muito incentivo, né? Às vezes é mal entendido, né? Às vezes um aluno que quer fazer um trabalho, essa nova cultura do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sim. Aí a pessoa diz, por que você não colocou em ordem cronológica? Cronológica. Porque para facilitar o trabalho dele, né? Aí eu disse, não, mas eu não escrevo para facilitar o seu trabalho. Eu escrevo para estimular você a pesquisar. Não tire daqui só o que está aqui, não. Vá em busca de mais coisas. A sua iniciativa é ao mesmo tempo singular e plural. Pois é, então vai estimulando as pessoas. Olha, eu queria que você... você não cita as fontes como a BNT manda. Exatamente. Você abra o jornal e procure lá um jornalista citando uma fonte da BNT. Não cita. Eu faço jornalismo, eu faço reportagem sobre história. Quer saber de trabalho acadêmico? É outra coisa. Eu sei fazer. Mas eu não quero mais fazer trabalho acadêmico. Eu quero fazer a informação histórica chegar à opinião pública como quem está conversando, para facilitar. Chega de afastar, eu quero aproximar. Eu quero democratizar o acesso à informação histórica. Aproximando a linguagem. Por que eu uso muito imagem? E agora estou usando vídeos. Porque é a linguagem do momento, é a mais forte. Ela por si só já diz muita coisa. Muita coisa. Então você tem que se adaptar. Se você quer se aproximar das pessoas que não viam história como algo importante, você tem que entender o que é que elas acham importante e qual é o meio, a mídia que elas usam para acessar as informações. Então você bate na porta da casa dela, abre a porta e diz, toma esse pacote aqui de história. E surpresa, as pessoas dizem, que bom, eu gosto disso. Meu pai trabalhou nessa empresa, meu avô foi dono daquela padaria. Isso é um novelo, né? Elas começam a entrar na história e daqui a pouco percebe que o que o avô dela fez, o que o bisavô fez, influiu no que ela é. E o ambiente em que ele se criou, onde ele se envolveu, e por que é que ele foi de uma certa forma, teve um comportamento, e que ela herdou aquilo dele, né? Então tudo isso vai... Quando pensa que não, a pessoa se assume como um ser histórico, não mais como um ser somente contemporâneo. Isso dá outra qualidade, né? É na formação intelectual e crítica, sobretudo, né? Porque se você sabe que você é a continuação de um passado, de algo que já existiu, você é o resultado de inúmeras interações de um passado, você sabe que o futuro também será. Então você se transforma num ator. Você diz, não, então eu vou fazer história, não vou só viver minha vida. O que eu vou fazer vai ser história dos meus filhos, dos meus netos lá na frente. É um referencial. Então essa historicidade que você dá ao compreender que você é o que os outros foram,
leva você a querer ser a mesma coisa. Eu quero influenciar na história. Então, o ser histórico tem que ser despertado. Pois bem, e os instrumentos estão aí, né? Eu quero dizer que com o surgimento da internet, as bibliotecas ficaram ociosas, cada vez mais ociosas, né? E para contrapor essa situação, tem que buscar essas alternativas. Isso. Uma vez eu cheguei para o Jaiminho, lá no Instituto Histórico, e disse, olha, você tem aí o material do Quebra de Xangô, de 12. Vamos digitalizar isso, vamos levar para o shopping as imagens, vamos fazer exposição, vamos aproximar das pessoas, vamos tirar daqui, porque quem quiser ver tem que vir aqui. Mas aqui vem pouca gente. Mas se você botar na internet... Então, por exemplo, eu produzo um livro, e em vez de imprimir 500 exemplares, fazer um lançamento e vender 50, eu produzo ele e posto lá no site. No primeiro dia ele é visto por 10 mil pessoas. Incrível. Então, é um livro que atingiu 10 mil pessoas. É outra... Eu posso não ganhar nenhum tostão com ele, não ganho nenhum tostão. Mas, se o objetivo é levar a informação que está naquele livro, eu quebrei a barreira que é o livro impresso, porque o livro impresso é caro e não chega a todo mundo. Transformou-se numa coisa... Qualquer livro hoje é 40, 50 reais, 80, 100 livros de 100, 200 reais. Então, você bota na internet e de graça. Agora, quem quer os direitos autorais, trabalhar com isso, claro, eu entendo também isso. E o mais importante é que as pessoas continuem produzindo seus conteúdos. E os conteúdos são diversos. Isso, e agora o que eu faço é pegar o conteúdo histórico e esse é que eu vou buscar. O resto fica lá como cultura, como arte, isso aí não me atrevo a mexer. Mas o que for história que eu puder levar, peço autorização às pessoas, olha, tem esse livro aqui que foi de seu pai, ele lançou em 1940, posso reproduzir e divulgar de graça? Pode. Aí eu digito ele todo de novo, ou usando hoje os recursos da inteligência artificial, né? Eu coloco o texto e já sai outro texto, ou coloco a voz, eu leio o livro e saio escrevendo. Tão bom ouvir sobre a inteligência artificial, é uma ação benéfica, e não para só uma pessoa, mas para uma imensidão, não é? Tanto que quando essa ideia de fazer o vídeo, eu não fazia, porque eu digo, não, tem que ter um locutor. Eu não vou botar minha voz, que eu não tenho voz de locutor, não dá para isso. Mas... Aí um dia apareceu a inteligência artificial, você bota o texto, escolhe uma voz e o cidadão lê para você. Claro que requer a capacidade de adaptar para ele entender o que é que a gente quer que ele diga. Mas é besteira, pouca coisa. Mínimo, é um esforço mínimo, né? Aí o que eu fiz? Eu escrevi o texto, como é o texto para rádio, né? Que é diferente do texto. Fiz o texto, botei o cidadão da inteligência artificial para trabalhar. Ele me deu o áudio, eu comecei a divulgar o vídeo. Aí eu levei para o Instagram o vídeo, e TikTok, YouTube, começou a explodir. E aí eu disse, olha, você está vendo a imagem que eu queria ter, eu trabalhava com imagem, mas ela fixa com a informação. Na hora que foi para o vídeo... Isso é um ganho. Ave Maria, explodiu. Tem postagem, eu faço a postagem 8 horas da noite, 10 horas, já foi visto por 6, 7 mil pessoas. Assusta? Assusta porque exige mais trabalho, né? Sim. Aí agora eu tenho que fazer uma postagem de pesquisa toda segunda-feira, 8 horas, e toda quarta-feira, 8 horas, uma postagem de um vídeo, como eu vou fazer hoje, às 8 horas. Isso é sistemático. Sistemático, todas as semanas, sem falhar. Todas, não tem férias, não tem nada. Então eu tenho que produzir, às vezes, eu vou viajar, aí eu já adianto alguns e deixo guardado. Então, postagem para o site. Eu devo ter umas 6, 7 guardadas já, prontas. Antecipadas. Então, hoje vai ao ar uma com as 10 menores praças de Maceió. Foram medidas, uma por uma, no tamanho, para me comparar. Quais são as 10? Pode adiantar? As 10 menores? Sim. Não lembro todas não, mas a menor Algumas é a delas. Pingo d'Água. Aonde fica? Lá no final do Trapiche da Barra. Pingo d'Água. A Pingo d'Água tem 70 metros quadrados. Como se constrói uma... Qual é essa circunstância que leva à construção de uma praça que é de lazer público tão minúscula, tão pequena? Então, veja bem que, olha, lá eu dou uma pista da riqueza disso. Que você falou, você antes tinha os largos, eles existiam em frente de quartéis,
de igrejas. Então, as construções do século XIX eram assim. Não existia nada planejado para ser uma praça. Eram os largos que saíam, que ficavam. A Praça dos Martírios era o largo em frente à Igreja dos Martírios. O largo em frente à Catedral é a Praça Dom Pedro II. O largo em frente ao quartel da Sinimbu é a Praça Sinimbu. O quartel tem outro largo, né? A Praça da Faculdade era um quartel ali, também criou um largo. Mas quando começou a planejar os loteamentos, e aí tinha às vezes um loteamento em que de forma oblíqua uma rua encontrava com a outra e ficava um cantinho, um triângulozinho no canto. É o que mais tem em Maceió, que Sandoval Caju, sabiamente, aproveitou esses cantinhos todos e transformou todos em praça. Então você tem inúmeros aproveitamentos de cantinhos, de espaços desse jeito que vão sendo aproveitados. E ele saiu aproveitando esses triângulos. Né? É um aproveitamento. Com a marca e com a marca dele. Com né? o Szinho do Sandoval. Então ele teve essa sabedoria. Então ele fez cento e tantas praças, sei lá quantas, não me lembro a quantidade. Ele era uma praça por semana que ele inaugurava, né? Pois é, ficou marcado, né? Então essas pracinhas são aproveitamentos de cantinhos. Então são muito pequenas, tem umas maiores, mas tem umas pequenas. Né? Então, e a questão do largo das... Então, quando eu chamo a atenção para as praças pequenas, na realidade eu explico, olha, antes os espaços existiam por causa desses espaços grandes, os largos em frente a esses poderes. Mas agora, essas daqui não, essas daqui é para aproveitamento. Então está cheio. Pois bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Edberto Cianelli, ele que é jornalista e pesquisador em História. Edberto, sobre o trabalho que é feito no site, esse compromisso, você colocou durante a entrevista a preocupação de ter pessoas, estudantes, quem sabe, alguém interessado em dar continuidade. É uma preocupação lógica, né? Porque a gente finda, a vida chega que seja longa, mas quem poderia auxiliar você nesse trabalho? Olha, eu sinceramente não pensei em quem. Eu pensei o seguinte, é preciso que se eu parar amanhã, esse material vai ficar lá. Isso já está acertado com minha família. Continuará disponível, vamos continuar pagando as taxas que tem que pagar, né, para ter internet no ar, tudo, mas não vai ser renovado, vai parar. Então, para não parar, o que eu queria fazer era que houvesse uma instituição, alguém, um grupo, uma universidade, uma faculdade, que assumisse a responsabilidade de continuar municiando ele com pesquisa. Então, despertar alguém para fazer a pesquisa histórica com esse viés que eu faço, é preciso passar por um certo treinamento, porque a tendência é você sai da academia reproduzindo muito a visão acadêmica, a forma acadêmica de tratar a história. E o que eu faço o sucesso do que eu faço não é porque eu faço o que a academia faz, é porque eu me aproximo mais do consumidor da história, vamos assim dizer, entendeu? Eu faço a linguagem dele, as fotos. Desperta a vontade das pessoas de permanecerem informados, né, sobre a história. Quer ver uma coisa que por exemplo, eu vou contar a história de um banco.
Aí tem lá o diretor do banco é fulano José de Vasconcelos Santos. Eu vou e conto a história da família Vasconcelos Santos, que ele casou com quem, a mulher dele, os filhos, o que foi, o que não foi, quando nasceu, quando morreu. Por quê? Ali é como se eu dissesse, olha, as pessoas têm famílias, tem uma árvore, tem ainda pessoas vivas que seguiram isso aqui. E as famílias, Edilberto, Aí- elas participam de alguma aí de uma forma, hora são pra outra- colaborativas? Aí de uma hora para outra, com esse material, elas entram em contato e dizem, olha, eu fiquei muito satisfeito de ver que você não só lembrou de citar que meu avô foi o gerente do Banco do Povo, mas que ele tinha uma esposa, que ele tinha filhos, que os filhos trabalharam, que, entendeu? Então, eu dou o mínimo de informação, mas dou sobre a família. Quando eu faço isso, eu faço com que essas pessoas terminem dizendo, olha, o meu avô fez história. Elas também são atraídas. Então, eu conto a família Leão, eu contei a história quase toda, faço a pesquisa na internet. O Nogueira também, até o Antônio Nogueira, um colega da Faculdade de Engenharia, ele também é um grande pesquisador nessa área, ele tem trabalhos importantíssimos. E a gente troca informação. Então, vai surgindo um grupo de pessoas interessadas em deixar essa história disponível para ser consumida. O que eu precisava era encontrar alguém, um grupo que tivesse o mesmo interesse. Para dar o que eu ganho é simbólico, né, para o que eu faço. Se eu fosse ser contratado por alguém para fazer o que eu faço, eu cobraria 20 vezes mais do que o que eu ganho. As parcerias não são suficientes, né? Muito insuficientes, porque é um produto que não vende mercadoria, né? A história da Lagoa não vende mercadoria, né? Deveria... Talvez uma universidade, uma faculdade tenha mais identidade com o produto que sai de lá. Eu compreendo, do ponto de vista do marketing, né, de empresas, etc. Do comércio, né? Talvez eu não seja o melhor produto para ser associado. Agora, do ponto de vista institucional, é um excelente produto. Então, As universidades, né? Eu tenho uma parceria com o governo do estado, lá com o Joaldo, na SECOM, ele entendeu essa parceria e desde a época que o Enio, né? Então, para eles, a imagem do governo aparecendo num banner no site História de Alagoas é importante, então eles mantêm. Já tive com a Câmara Municipal de Maceió, já tive com outros órgãos, alguns temporários, né? Mas é insuficiente, muito insuficiente. Nessa pesquisa, há situações em que a família, por exemplo, ela já findou a família e vocês procuram através dos parentes mais próximos. Como isso se dá? Olha, é uma dificuldade grande, sabe? Porque eu tenho uma família aqui muito rica em Alagoas e um dos personagens tinha um empreendimento em Minas Gerais. E os funcionários dessa empresa lá queriam homenageá-lo e entraram em contato comigo para me contratar, para me contar a história da família dele, do patrão. E eu me neguei porque eu sabia dos entreveros entre os irmãos. Então, quando você vai mergulhar numa família para contar a história, você vai desvendar uma porção de coisas que nem toda a família que não são agradáveis. Tem muita coisa às vezes desagradável. E é muito complicado mexer com isso. Então, é um cuidado danado, tem que convencer, mostrar que eu vou antes, eu mostro a pessoa, olha, está nesse nível, posso publicar. De vez em quando ainda tem alguém insatisfeito. Eu não gostei disso, essa informação. Eu digo, meu filho está na história, né? Porque às vezes eu pego dos jornais de época. Então lá conta a história, assassinato de fulano e tal. Aí eu conto a história como está nos jornais da época. Agora, em relação à aceitação do site, né? A informação de que o arroba História de Alagoas, que é no Instagram, já houve somadas 21.500 pessoas, seguidores, estariam participando, né, dessa questão de formar opinião a partir da informação que se recebe. Foi uma surpresa, né? Porque no Facebook, o Facebook no História de Alagoas tem 41 mil pessoas e no Maceió Antigo tem 45 mil pessoas.
Esse é um trabalho mais antigo, né? Então lá tem muito material, muita gente participando. Eu quase que não participo, já tem muita gente produzindo material, pesquisa, escrevendo. Com base no que encontra. Do que está lá, do que encontra, do que não, às vezes não vai mais no site, já sabe. Às vezes pega foto lá e conta outra história em cima da foto. É muito interessante. Quando eu fui para o Instagram, eu fui ainda com a foto, contando a história da foto a partir da foto. Aí teve uma repercussão limitada. Quando eu fui para o vídeo, aí a coisa cresceu exponencialmente. Então eu tinha 5.000 seguidores, aí eu fui para 20 mil seguidores rapidamente. Agora, aí parou um pouco, porque assim, eu não faço campanha de adquirir, não estou interessado em quantidade. Eu prefiro a qualidade. Agora, a surpresa foi o TikTok. Pois é. É tanto que no TikTok eu me inscrevi com o meu perfil pessoal, meu nome, e para conhecer, que todo mundo falando, né? Eu vou conhecer o que é o TikTok. Então, realmente os assuntos não eram amplo, mais... geral e restrito. Não era exatamente o que eu desejaria. Esperava. Mas... Aí eu primeiro, não, vou postar aqui. Postei e a resposta foi É imediata, né? É imediata, é um negócio impressionante. Aí ficou em meu nome, não ficou em nome do História de Alagoas, entendeu? E eu não tenho mais como mudar, eu já tentei mudar para... Eu quero me ausentar disso e colocar o História. O mais importante é o História de Alagoas. Esse vai continuar. Eu vou, daqui a pouco, dobrar a curva, né? Então tem que manter isso lá. Daqui a pouco não, vida longa. Então o TikTok me surpreendeu também, uma boa repercussão. Então hoje eu tenho o YouTube, o TikTok, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. São distribuídos 2.000. São 2.000 pessoas que recebem essa. No WhatsApp. No WhatsApp. Tinha e-mail também, o e-mail mantém um e-mail também, tem umas 1.700. Então a distribuição. É muito trabalho. Toda semana, todo dia eu tenho que ver o WhatsApp, o e-mail. A partir do momento que você anota, por exemplo, algum acontecimento que tenha projeção atual, que vai servir para o futuro da história, já comecei, ou não se antecipa? Não tenho como antecipar, não. Mas eu percebo que algumas coisas... Ó, são marcantes. Isso vai ser história. Isso vai ser história, né? O drama, por exemplo, vivido pela Gazeta, né? A situação da Gazeta, a história da Gazeta, que eu já contei um pouco, né? O início do jornal. Mas o papel importante que a Gazeta teve em Alagoas e agora, né, com funcionários demitidos, né, com polêmica, com intervenção, um dia isso vai virar história, né? Quem quiser ir guardando aí em casa, da comunicação em Alagoas, a história da comunicação em Alagoas, a Gazeta foi um exponente nessa história. E como você faz a seleção do que vai ser explorado ou não, nessas diversas áreas, digamos assim? Eu procuro revezar, por exemplo, contar a história de uma personalidade. Aí contar a história de um município. Um acontecimento de crime. Um acontecimento de uma descoberta, um livro. Então eu saio alternando para sempre ter uma coisa nova. E saio pesquisando, eu tenho uma biblioteca razoável, né? E aí eu estou lá sempre procurando jornais antigos. Por exemplo, Última Palavra, eu tenho a coleção inteira da revista. Da revista? Do Noaldo. Isso é uma preciosidade. Eu tenho ela todinha. Pois é. É algo que não se pode se desfazer. É minha fonte de retratos, por exemplo. Eu escaneei todos os retratos da Última Palavra. Uma pena que o Noaldo não colocava o crédito para o fotógrafo. Ah, é? De vez em quando eu falo com, é seu essa foto? Plínio, é sua essa foto? Né? O que mais, nesse trabalho que você desenvolve há 9 anos, né? 9 anos. 9 anos. O que você destacaria, Edilberto, no fazer? Eu acho que assim, o que eu mais me orgulho de ter feito é de ter rompido uma bolha. Entendeu? Acho que é dizer assim, a história é algo, é uma série de acontecimentos que qualquer pessoa pode ter acesso a ela, não tem barreira. Não. Aí eu facilitei a linguagem, botei na internet. O que eu fiz foi aproximar. As informações já estavam lá. A forma então, não chegava a todos, isso, né? Então, não estava democratizada. Como no jornalismo, a angulação, como é que você observa um fato? Por que lado, né? Às vezes o lado engraçado, às vezes desperta mais interesse do que o lado, né, mais violento, agressivo. Então,
você vai atraindo atenção para as pessoas, para a história, e daqui a pouco você tem um monte de gente interessada em ver história, discutir história, e falar de E história. daqui a pouco tem outro instrumento para dar conta, né? Tomara, que eu fico atento já para descobrir o que é que eu... O tempo todo eu fico vendo tudo que está acontecendo de inteligência artificial. O Tom Carvalho agora fez uns vídeos, inclusive ele tinha trabalhado comigo algumas fotos, ele tinha pego. Ele foi o criador, inclusive, da logomarca do nosso site. Ele usou inteligência artificial para dar movimento à foto e fez um vídeo. Foi uma explosão. Todo mundo mandou para mim, porque achava, olha, isso vai ser útil para você, né? Mas o Tom já tinha, inclusive, conversado comigo na semana anterior, tinha pego informações de localização de fotos. Mas é assim, então a inteligência artificial é algo que vai trazer novidades nessa área. E facilitar. E tem que estar atento a ela. Pois bem. Edilberto Ticianelli, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente. Algumas considerações finais, que estamos no finalzinho. Agradecer, porque o fato de eu estar aqui falando sobre a história de Alagoas é sinal de que ele se destacou, né? O trabalho lá, né? Não eu, o trabalho. O trabalho é que tem importância, né? E que continue tendo, que as pessoas contribuam lá. Uma elegante humildade de sua parte. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou e até o nosso próximo encontro.